Nesse nosso estudo sobre a Santa Missa e a partir da aula passada, principalmente, o nosso estudo sobre a Missa Romana, que é a nossa família litúrgica, que é o nosso rito litúrgico, para ser mais exato, a Missa Romana, nós encontramos por detrás daquilo que nós chamamos Missa Romana, nós encontramos então os chamados livros sacramentários. Os mais antigos são do século VII e do século VIII. E esses livros que abrangem do século VII ao século VIII são muito importantes como testemunhas da liturgia que se celebrava na cidade de Roma e também no Reino dos Francos. Por que menciono o Reino dos Francos? Porque a partir aí, especialmente do Papa Adriano, estamos aqui no século VIII, o Papa Adriano vai fazer praticamente uma aliança com o Reino dos Francos, a tal ponto que no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno será coroado imperador, e o imperador é uma figura criada pelo Papa para proteger o Papa, Roma e a Igreja. Também por ocasião da criação do imperador, da coroação do imperador no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno é um imperador que coloca em torno a si uma série de cultos de doutores, de eruditos, entre eles o famoso Alcuíno. E Carlos Magno é um político hábil e cristão que promove o bem da Igreja em todo o seu império, sempre em consonância com o Papa, certo? Então, a nossa liturgia romana vai passar constantemente por variações entre Roma, França e também o norte da Itália, que é Milão. Praticamente são essas as grandes fontes para a reconstituição antiga da nossa liturgia romana. Repito, Roma, França e Milão, tá certo? Mas por causa dessa aliança entre o Papa e o Imperador, sem dúvida alguma, a Missa Romana vai passar por uma série de encontros com a chamada Missa Galicana. Então, uma e outra vão se influenciar mutuamente, tá bom? Então, no que se refere aos livros romanos, nós temos praticamente 3 sacramentários antigos que tomam o nome dos papas dos quais se pensavam que eram da época deles, né? Então, o nome desses sacramentários antigos, ou seja, livros da Missa Romana, livros onde se mostram essas orações e fórmulas variáveis e textos fixos para a nossa missa, são praticamente são três, praticamente 3. O chamado Sacramentário Leonino, que nós colocamos aí no século VII, e praticamente está fora de dúvida o estilo literário de São Leão Magno. Portanto, a gente pode inclusive colocar esse sacramentário um pouquinho antes em muitos dos seus textos, apesar dele ser do século VII, sem dúvida alguma, há uma tradição muito forte que remonta ao Papa São Leão Magno, que evidentemente é anterior ao século VII, não é verdade? Nós colocamos o Papa São Leão Magno aí no século V. Por exemplo, foi ele que influenciou muito por ocasião do Concílio de Calcedônia no ano 451, ele em comunhão com o patriarca de Constantinopla, que na época de São Leão Magno era São Flaviano, certo? Então, São Leão Magno, século V, então um sacramentário que seja do século VII e que nós chamamos de Leonino, ou Leonino, exatamente, Leonino, ele recebe uma influência direta do estilo literário
do Papa Leão Magno. E, portanto, alguns textos são realmente da época do Papa Leão Magno. Outro também que ficou muito famoso, é o segundo que a gente menciona aqui, é o chamado Sacramentário Gregoriano, atribuído aos tempos do Papa São Gregório Magno, que foi Papa nos anos 590 ao ano 604, certo? E, finalmente, nós temos o chamado Sacramentário Gelasiano. O Gelasiano é mais difícil atribuí-lo à época do Papa do Papa Gelásio, porque é um sacramentário já do século VIII. De todas as maneiras, como vocês podem ver, são livros litúrgicos muito antigos e que servem amplamente para dar uma documentação sobre a nossa missa romana. Queria lembrar a vocês aquele dado que é a partir do século IV que o chamado cânon romano ou oração eucarística primeira está se constituindo no contexto da igreja. Antes do século IV nós não temos documentação da missa romana e a nossa atual oração eucarística número 2, que seria o cânon 2, digamos assim, ela é do século III, mas não depende tanto da tradição romana, mas da assim chamada tradição de Hipólito, que na verdade é tradição grega. Então, é interessante ver como a missa romana acolhe também texto grego. Mas isso vai ser posterior, uma vez que a oração eucarística segunda existe no nosso Ordo Missae, ou seja, na nossa maneira de celebrar a missa, com a reforma litúrgica de 1970, o nosso atual missal do Papa São Paulo VI. Antes de 1970, a oração eucarística segunda não estava ainda presente no nosso missal, pelo menos não enquanto missal romano, de 1970. Até 1970, quer dizer, do século IV aproximadamente, até 1970, a Igreja Romana conhece apenas uma oração eucarística, que é a oração eucarística primeira. Essa oração eucarística primeira, repito, a partir do século IV, nós vamos vendo que ela vai se desenvolvendo até se constituir isso que nós chamamos cânon missae, ou oração eucarística primeira, tá bom? Então, e antes do século IV, nós não temos documentação sobre essas coisas, sobre o cânon romano e sobre a missa romana. Eu falo do cânon romano, oração eucarística, porque, sem dúvida alguma, o núcleo da Santa Missa é a oração eucarística, a grande oração de ação de graças, onde se torna presente o sacrifício do Redentor, de Jesus Cristo, nosso Senhor, onde se torna presente a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, segundo aquilo que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 28. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, torna-se presente a morte do Senhor até que Ele venha. Eu disse aqui de maneira um pouco livre o texto do apóstolo Paulo, mas é praticamente isso que o apóstolo diz lá em 1 Coríntios 11, 26 a 28, tá bom? Então, vamos a alguns poucos detalhes de cada um desses sacramentários, a começar pelo sacramentário Leonianum, ou sacramento leonino, sacramentarium Leonianum, na nossa tradução ao português, sacramentário leonino, que, como eu disse, é do século VII, e esboça formulários que foram criados e recolhidos principalmente na sede do Papa, isto é, em Roma. Sem dúvida alguma, aquilo que se faz em Roma em matéria de liturgia vai ser copiado pelo Reino dos Francos, na França, e nos tempos do imperador Carlos Magno, que está em profunda sintonia com o Papa em Roma. Com maior razão, textos da Igreja Romana serão trazidos à França e, de fato, muitos textos antigos que nós conhecemos é por causa de mosteiros franceses que copiam esses textos. Se vê que aonde está a corte do imperador, cresce muito o fenômeno monástico também, os mosteiros,
e, portanto, os mosteiros, que são os copistas, que são também copistas medievais, é fácil encontrar textos antigos, muito antigos, no local onde está a corte do imperador, porque ele está sendo mecenas, digamos assim, da arte divina, ou seja, da Sagrada Liturgia, tá bom? Então, como eu já disse também, nós temos aí textos cujo estilo literário é do Papa São Leão Magno. O chamado sacramentário gelasiano, na verdade, é o primeiro missal romano que nós conhecemos, tá? No sentido propriamente dito. E esse missal romano, chamemo-lo assim, é do século VIII. Quer dizer, estritamente falando, propriamente falando, o primeiro missal romano é do século VIII e é o Sacramentarium Gelasianum, ou Sacramentário Gelasiano. Certo? Então, e praticamente nós temos, então, formulários de missas ordenadas em 3 livros. O primeiro livro oferece formulários para os 2 ciclos festivos do Natal e da Páscoa. O segundo livro, do Sacramentário ou Missal Gelasiano, repito, atribuído ao Papa Gelásio, oferece formulários para as festas de santos entre janeiro e dezembro e em anexo para o tempo de advento e sua semana de rogações. E finalmente o terceiro oferece uma série de missas dominicais com o cânon da missa. Isso é muito interessante, quer dizer que o missal romano, dito Sacramentário Gelasiano, é praticamente o primeiro texto que oferece, é o primeiro livro que oferece o texto completo do cânon romano e, portanto, nós estamos aqui no século VIII. Quer dizer que a datação do nosso cânon romano, propriamente falando, e como nós o temos hoje, provavelmente também seja aí na sua estrutura já definitiva no século VIII. É fácil saber também porque o imperador Carlos Magno tem interesse em promover a arte, a cultura no seu reino e, portanto, como eu já disse, também é tempo de uma grande cultura, de uma quantidade enorme de monges copiando textos e que depois vão deixar esses mesmos textos para a posteridade. Bom, então, por exemplo, no Sacramentário Gelasiano, missal romano do século VIII, se reza na Sexta-feira Santa pelo imperador. Vejam como ele era querido e aclamado. Respice propitius ad Romanum sivi francorum benignus imperium. Quer dizer, olha, benigno, ó Senhor, para o imperador, para o império dos romanos ou dos francos. É interessante também observar Romanum sivi francorum. Quer dizer, está tão unida a essas 2 regiões, Roma e França, que inclusive o império é dos romanos ou dos francos. Romanum sive francorum. Bom, então, antes inclusive de chegar no reino dos francos, no século VII, eu disse que o texto como nós já conhecemos na sua maneira acabada, o final de se apresentar é do século VIII, mas já no século anterior, ou seja, no século VII, esse texto passa para o reino dos francos já com algumas evoluções, certo? O Papa Gelásio foi Papa entre os anos 492 a 496. Portanto, não é possível que seja dele, ou seja, que tenha sido feito nos tempos dele, uma vez que os textos estão datados do século VII, VIII e mais propriamente do século VIII. Em meados do século VIII, foi criado no Reino dos Francos um novo tipo de missal, por um monge de Flavigny, que utilizou o material do Sacramentário Gelasiano, ou Missal Gelasiano, e outros elementos litúrgicos. Então, é a partir do Sacramentário Gelasiano, que já é um missal romano,
que é realizado então um novo missal romano no Reino dos Francos. Como vocês podem ver, essa questão de elaborar formulários para a missa, tudo está se fazendo aqui, né? A coisa não está fixada, estritamente falando, e se vê que os autores, os monges, os papas, os cristãos têm sim uma preocupação de fixar textos, mas ao mesmo tempo, dentro dessa fixação, eles não têm nenhum escrúpulo em melhorando textos, acrescentando textos, retirando textos. Quer dizer, é uma reforma da liturgia, em certo sentido, que está acontecendo na mão de monges, de copistas, de bispos. Portanto, há uma grande aceitação dessas reformas e não se escuta aqui a questão dos abusos, nem do Papa intervindo a cada momento sobre esses textos. Claro que nós estamos num período ainda em que a consciência litúrgica da Igreja está num constante fiere, num constante fazer-se, e é interessante também saber disso, saber na época na qual nós estamos, para depois não ficar dizendo, então já que o pessoal tinha essa grande liberdade litúrgica nos séculos, especialmente aí nesses séculos que abrangem do século IV ao século VIII, IX especialmente, então o pessoal facilmente conclui o seguinte, já que era assim, existia criatividade entre os séculos IV e IX, ou pelo menos até o século IX, a gente vê uma grande criatividade, elaboração de textos, por que nós também não podemos criar? Bom, na verdade, à medida em que a consciência litúrgica da Igreja vai crescendo, cresce também o ordenamento jurídico da liturgia, vamos chamar desta maneira, tá? Quer dizer que a liturgia também a gente pode falar de um direito litúrgico, onde o Papa, os bispos em comunhão com ele, pouco a pouco vão também sendo conscientes que eles devem como que fechar, até certo ponto, o mundo da criatividade. Isso vai acontecendo com a criação desses missais romanos, primeiro o Gelasiano, depois esse texto franco, e finalmente em 1570, com o Papa São Pio V, com o Missale Romanum de 1570, do Papa São Pio V, depois os papas posteriores se permitiram mexer no missal, até a última reforma litúrgica que nós tivemos, que foi a do Papa Paulo VI, a do Concílio Vaticano II, no atual missal romano. Eu, pessoalmente, penso que poderia simplesmente, quer dizer que, olhando o desenvolvimento da missa romana, assim, eu, pessoalmente, não gosto muito dessa ideia de que exista uma missa romana na forma ordinária e uma missa romana na forma extraordinária. Por quê? Porque a gente vai vendo que a missa romana ela vai se desenvolvendo de tal maneira que ela é sempre a missa romana. Eu preferiria que mexesse um pouquinho mais no missal de 1970, incluísse alguns elementos do antigo missal de 1570, que é o que propôs o cardeal Robert Sarah, que foi prefeito da Congregação para o Culto Divino. Ele propôs, entre outras coisas, que nós voltássemos a fazer a parte chamada liturgia eucarística. Vocês sabem que na missa nós temos a liturgia da palavra, que vai até ali as preces, não é verdade? Ritos iniciais, a gente tem na liturgia da palavra, a gente poderia colocar nessa primeira parte os ritos iniciais, a primeira leitura, o salmo, segunda leitura, evangelho, homilia e preces ou oração universal. A partir do ofertório ou da apresentação dos dons, nós temos a segunda parte da missa. Se a primeira parte nós chamamos de liturgia da palavra, a segunda parte, ou seja, a partir do ofertório, nós chamamos de liturgia eucarística. O cardeal Sarah tinha proposto, assimilando esses elementos do antigo com o novo, do antigo missal de 1570 com o novo missal de 1970, ele tinha proposto algumas coisas que me parecem geniais, mas enfim, eu não sou nenhum detentor
eu não posso reger nada em liturgia, né? Eu tenho que obedecer o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. Então, mas ele tinha proposto uma coisa que me parece genial. Então, ele disse o seguinte: então, a primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, poderia ser feita voltada para o povo, como nós temos hoje em dia, ou seja, versus populum, voltado para o povo, o sacerdote com o rosto voltado para o povo, né? E até a homilia, inclusive, tá? A primeira parte da missa dessa maneira, e a partir do ofertório, ou a partir da apresentação dos dons, o sacerdote se voltaria para o Oriente, ou seja, ele ficaria de costas para o povo, ou melhor, como a gente costuma dizer também, o sacerdote e o povo ficariam na mesma posição, ou seja, versus Deum, virado para o sacrário, virado para a cruz, e o povo junto com o sacerdote faria a segunda parte, quer dizer, o sacerdote in persona Christi Capitis, no seu sacerdócio ministerial, ele rezaria a missa e os fiéis se uniriam a essa ação litúrgica e todos na mesma direção ad orientem, ou seja, orientados para o Oriente. Então essa foi a proposta do cardeal Sara, não faz muitos anos, estamos em 2021, essa proposta, se eu não me engano, foi há uns 3 anos atrás, mas não teve êxito, tá? Então, a meu ver, essa seria uma maneira, em vez de ficar tendo missa romana na forma ordinária e missa romana na forma extraordinária, eu preferiria um desenvolvimento assim que se mostrasse muito harmônico com toda a tradição litúrgica anterior e, no entanto, ter uma única missa romana, que sempre serviu para mostrar também a unidade da Igreja em torno ao Papa, em torno a Roma, pelo menos a partir aí do segundo milênio do cristianismo, a missa que se celebra em Roma e foi se divulgando cada vez mais e de maneira muito especial a partir do século XVI. A missa romana foi praticamente a missa celebrada em, sei lá, 80%, 70% de toda a Igreja Católica no mundo inteiro, graças especialmente ao trabalho dos franciscanos e dos jesuítas, que foram grandes missionários e rezavam a missa segundo o que se fazia em Roma. Então, é bonito unir-se ao Papa em cada momento e poder rezar junto com o Papa e como o Papa reza. Manifesta uma grande unidade. Então, quer dizer, eu manifesto aqui um pouco minha opinião, porque eu estou vendo, né? Vocês estão vendo comigo que há um desenvolvimento harmônico até o século IX, onde praticamente o que os bispos e os padres têm é como que um esqueleto, assim, uma certa, poucos esquemas de como deve ser a missa, mas dentro desse esquema, que não é que é um esquema fixo, eles podem criar algumas orações e coisas do tipo que não firam a essência da Santa Missa ou da Eucaristia, certo? Então, até o século IX, nós temos, até o século VII, mais ou menos, nós temos esse espaço de liberdade muito grande, cada vez mais regulamentado pelos bispos e pelos sumos pontífices, e, finalmente, hoje nós temos, especialmente a partir do ano 1570, uma configuração bastante estrita e, junto com essa configuração, um conceito que nós poderíamos chamar de direito litúrgico, ou seja, que a liturgia também tem um direito, umas regras pelas quais nós devemos nos deixar conduzir, tá bom? Então, você pode ter uma opinião diferente da minha no que se refere a se era interessante ficar missa romana na forma ordinária e missa romana na forma extraordinária, que é a fórmula do nosso querido Bento XVI, na Summorum Pontificum, mas, sinceramente, eu preferiria que a missa romana fosse só uma, não houvesse o ordinário e o extraordinário, mas fosse só uma, e, no entanto, dentro do desenvolvimento harmônico, mais próxima ao que era a antiga missa, ao que é a missa tridentina, né? No sentido de que a primeira parte da liturgia, o sacerdote de frente para o povo, porque é Deus falando para o seu povo, ali na primeira parte da missa, escutar as leituras em português,
homilia evidentemente em português, né? A pregação da palavra de Deus, que é uma parte muito evangelizadora da nossa Santa Missa. E a segunda parte, que é quando nós falamos a Deus na oração eucarística, então voltar para a cruz, para o sacrário, e aí fazer a nossa oração mais concentrada, né? E parece que a iconostase da Igreja Romana é precisamente as costas do sacerdote, que oferece esse ambiente de mistério ali dentro da Santa Missa. Não sei se vocês sabem, até hoje é possível celebrar a missa de Paulo VI de costas, como se costuma dizer vulgarmente, né? Inclusive, se vocês forem a uma peregrinação a Roma, vão encontrar muitos altares laterais e, evidentemente, nas basílicas grandes, como a Basílica de Santa Maria Maior, São João do Latrão, São Paulo fora dos muros, São Pedro, os bispos que chegam lá não podem utilizar o altar central. Aqueles altares são os altares papais, né? Então, quem celebra a missa no altar da Confissão ou no altar da Basílica de São João de Latrão, aquele altar central é reservado ao Papa ou aqueles bispos que o Papa autorizar, ou que em Roma se autorizar. Então, em princípio, sai um bispo, sei lá, um bispo de qualquer cidade do mundo, né? E ele vai para Roma, provavelmente ele vai celebrar a missa em um altar lateral, não vai usar o altar papal, e esses altares laterais estão pregados na parede. Então, o bispo vai celebrar, vai rezar a missa de Paulo VI, a missa de 1970, a missa que nós temos todos os dias nas nossas igrejas, mas como o altar normalmente é uma peça de mármore pregada na parede, ele vai ter que celebrar de costas para o povo, não tem jeito. É mais, o nosso atual missal romano conhece perfeitamente essa maneira de rezar a missa, quando o missal, em algumas rubricas, ou seja, essas letrinhas vermelhas que estão aí no missal, dizem assim: agora o sacerdote voltado para o povo diz as seguintes palavras. Ora, que necessidade haveria de dizer que agora o sacerdote está voltado para o povo, se ele estava voltado para o povo o tempo inteiro? Se agora o sacerdote volta-se para o povo, é que antes não estava voltado para o povo, com o qual o nosso atual missal romano ainda conhece a missa com o sacerdote de costas para o povo. Quer dizer que isso não é uma coisa tridentina, mas assim é muito da tradição romana, e que o missal, inclusive o missal traduzido em língua portuguesa, conhece um negócio que o pessoal já não conhece, já não é costume rezar assim nas paróquias, e não vamos fazer guerra por causa disso também, né? E não vamos começar a fazer uma espécie de protesto porque a missa não está sendo celebrada de costas para o povo. Não, vamos manter a paz litúrgica, né? Agora está na mão dos bispos e dos papas ver se vale a pena, inclusive pastoralmente, voltar a esse antigo costume ou não. Eu, pessoalmente, penso que sim, que valeria a pena, né? Mas eu não sou bispo, sou apenas um padrezinho de paróquia que estuda essas coisas de liturgia e de teologia e que dá uma simples opinião com muito respeito à praxe dos nossos bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, tá bom? Então, é isso, né? Teria mais coisas para falar, mas já que eu falei daqui do Papa e da comunhão com o Papa, a nossa próxima aula vai ser, então, explicar para vocês como era a missa do Papa no século VII, porque a maneira como o Papa celebrava a missa em Roma no século VII, sem dúvida alguma, foi inspiradora para todas as missas que se celebrou no orbe católico, no mundo católico, desde a mais suntuosa catedral a mais simples capelinha ou paróquia rural dos tempos da Idade Média, que vai desembocar tudo isso no missal de 1570 do Papa Pio V e finalmente no nosso missal de 1970. Mas enfim, o assunto é belo e não pode ser esgotado agora. Até a próxima, se Deus quiser.